organização da Semana de História. É uma alegria muito grande participar mais uma vez da Semana de História. Eu que participo, né, desde 2015, então já é a sexta vez que estou aí ligado ao evento, apresentando e tal, né? É, e sou professor de História, sou pós-graduado, atualmente estou começando aí o mestrado em Ciências da Educação e sou itanhanduense. O fato de ser itanhanduense é que me trouxe a esta comunicação especificamente. Eu já escrevi algumas coisas a respeito da história indígena e escrevo ainda, né, a respeito da história indígena na região ali da Serra da Mantiqueira e região do Rio Verde no sul de Minas, mas também escrevo algumas coisas sobre a história das localidades ali da região, né, da Serra da Mantiqueira. E aí dentro disso é que eu trouxe essa apresentação a respeito de um personagem histórico que não era do município de Itanhandu, mas que acabou se tornando importante para a história do município, mesmo tendo passado somente alguns dias na cidade. E então aí com isso, né, eu vou falar aí do compositor Henrique Beltrão. A princípio, vamos localizar Itanhandu, né? É sobre esse lugar, mas onde fica esse lugar? Eu vou compartilhar rapidinho aqui o mapa, só para mostrar para vocês onde fica, né? Onde fica Itanhandu. Cadê? Aqui. Então, eu acredito que esteja aparecendo aí para todos vocês. Vocês veem que Itanhandu está bem próximo, está em Minas Gerais. Aí você vê aqui esse traço, né, aqui acompanhado pela cor violeta, é a divisa entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Itanhandu está bem próximo ali, tem um fácil acesso ao estado de São Paulo e um fácil acesso ao estado do Rio de Janeiro. E é o berço do Rio Verde, Itanhandu é o berço do Rio Verde, que é um dos principais rios do sul de Minas, e está na região aqui da Serra da Mantiqueira. Aí, deixa eu voltar agora para eu poder vê-los. E quem foi Henrique Beltrão? Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1915, até a razão da data no título da apresentação é o período de vida dele, né? Ele viveu apenas 34 anos e ele nasceu numa família abastada no Rio de Janeiro. O pai dele era político, né? O pai dele se chamava Hélio Beltrão. Inclusive, na família de Henrique Beltrão há alguns membros ilustres, né? Por exemplo, Henrique teve um irmão chamado Hélio Beltrão, que foi ministro em 2 governos da ditadura militar. Tem uma sobrinha que trabalha na Globo, a jornalista Maria Beltrão, e tem um outro sobrinho de Henrique Beltrão que também se chama Hélio Beltrão e que é presidente, se eu não me engano, do Instituto Von Mises. O Henrique Beltrão ele nasce em 1915 no Rio de Janeiro, num contexto de grandes transformações, né, no Rio de Janeiro, e ele se torna músico. Na década de 30, ali já, né, com o Henrique Beltrão passando aí da adolescência para a fase adulta, era uma época em que o samba estava se notabilizando no Rio de Janeiro, e Henrique Beltrão ele também entra aí como músico e compositor de samba. Inclusive é dele um samba-canção que foi mais recentemente interpretada pelo Ney Matogrosso, mas que já é gravada e interpretada desde a década de 50, que é a música Amendoim Torradinho, né?
E o Henrique Beltrão, ele tinha, por causa do pai dele, ele tinha alguns conhecidos no sul de Minas. Então, é aonde temos aí, né, o questionamento, como é que ele chegou a Itanhandu e como que ele se tornou um personagem importante para a história de Itanhandu. E até eu esqueci de destacar no início, o seguinte, a, na cidade de Itanhandu se fala muito do Henrique Beltrão, ele é um personagem, como eu disse, importante para a cidade, só que eu, como itanhanduense, sempre tinha ouvido falar do Henrique Beltrão somente como o autor do hino de Itanhandu, né? Só que aí eu já pensava, puxa vida, mas né? E além disso, que ele não era itanhanduense, ele era carioca, como é que ele chegou em Itanhandu? Como é que ele, né? Aí é onde comecei essa pesquisa até como uma forma também de contribuir para a minha cidade natal, né? Uma forma de contribuir um pouco mais aí com a história da minha cidade natal, que ainda bem valoriza a sua própria história e valoriza os personagens que contribuíram com a cidade. Mas voltando, aí o Henrique Beltrão ele tinha alguns conhecidos no sul de Minas e por conta disso ele foi convidado, junto com a família toda, para passar uns dias em Itanhandu no ano de 1941. E foi com a família, porque o pai, como eu disse, era deputado, era empresário e tinha um amigo que era empresário em Itanhandu, um senhor chamado João Batista Scarpa. E aí nisso, né, Henrique passou alguns dias em Itanhandu. E aí é interessante porque depois eu vou ler, vou declamar rapidinho a letra do hino de Itanhandu e no final vou colocar um vídeo onde se canta o hino de Itanhandu para vocês verem, né? Mas é interessante tanto digamos assim, aquilo que ele viu e representou na música, como também a forma como as pessoas da cidade receberam essa representação que ele fez de Itanhandu na música. E ele conta-se, e aí a partir de relatos de itanhanduenses, que ele teria ficado muito encantado com o lugar e tal. E aí ele compôs alguns versos e deixou esses versos anotados com algumas pessoas ali da cidade antes de ir embora, né? E aí os versos dizem, né? Quem não passou no Rio Verde de noitinha não sabe como é bela Itanhandu. Tem sombras debruçadas pela estrada enluarada, tem tem pomba, tico-tico e tem andu. Quem não rezou junto ao tamor da capelinha não sabe o que é pecar como eu pequei, olhando tanta moça bonitinha e amando tanta gente como amei. Mas nunca o meu Brasil foi tão lindo como aqui, aonde canta triste de manhã a Juriti, e onde a lua branca é como um símbolo de paz que vem abençoar Minas Gerais. Ele deixou esses versos, né? Ele foi embora, nunca mais voltou. Há relatos de pessoas que, né, ali de Itanhandu dizendo que ele nunca mais voltou e que depois só souberam que ele tinha morrido muito, muito jovem. E aí, aqui, né, eu quis pensar também, não só nessa forma dele representar Itanhandu, né, até uma coisa muito romântica, até bucólica, né, falando sobre as aves, sobre as mocinhas da cidade, sobre a paisagem e tal, mas também a forma como itanhanduenses receberam isso, né? E aqui eu pego dois relatos que até eu mandei no meu resumo expandido, né, pro evento. Primeiramente o relato da professora Cândida Iracema Ovidio. Ela é professora aposentada em Itanhandu
e ela conta que em uma das noites de um evento que estava tendo em Itanhandu, em benefício da construção do hospital da cidade, ele, numa barraquinha ali da festa, ajuntou algumas pessoas e mostrou a letra, né? E aí as pessoas gostaram muito e começaram a cantar aquilo, né? Algumas, inclusive uma das primeiras interpretações depois foi ao piano e depois, né? A música foi se espalhando no gosto popular local. E também uma outra professora, esta já falecida, professora Dilza Pinho Nilo, ela escreveu um livro chamado Pássaro de Pedra, contando a história de Itanhandu. E ela descreve Henrique Beltrão como um jovem de fala mansa, cantante, e ela fala ela usa uma forma poética de narrar, para narrar a canção composta pelo Henrique Beltrão, né? Ela fala: lembro-o a dedilhar a canção, os olhos esverdeados a contemplar a beleza da noite roceira, os gestos de doar, aquela alegria alviçareira que comandava as almas, o gosto de estar e de conviver. E ela depois, quando ela fala da música, né, da canção que depois se tornou o hino de Itanhandu, ela, Dilza Pinho Nilo, conclui, né, dizendo que ela nos traz ainda o moço a provocar emoção constante, como na magia de sua lira poética. E a canção, né, a partir disso, já se vê que foi muito bem recebida. Ela foi, assim, informalmente tratada como hino de Itanhandu, até que, por decreto municipal, em 2014, ela se tornou oficialmente o hino de Itanhandu. Mas já bem antes de 2014, ela já era considerada o hino informal, né, de Itanhandu. O Henrique Beltrão morreu em 1949, aos 34 anos de idade, em consequência de um problema nos rins, provavelmente consequência do alcoolismo, e aí nota-se pela vida que ele teve, era uma vida assim de virar à noite mesmo, beber demais e tal, aí teve essa consequência. Eu vou terminar aqui, inclusive já me sinalizaram que faltava 5 minutos, então depois qualquer outro detalhe, quando me perguntarem alguma coisa, aí eu respondo tranquilamente. Eu vou compartilhar o hino de Itanhandu. É um vídeo de 2 minutos, tá? Eu acredito que seja mais ou menos isso que me falta. Então, eu vou compartilhar aqui na voz da cantora Selmar, que é itanhanduense, né? Selmar Coelho. E ela gravou o hino de Itanhandu. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Itanhandu, a coisa mais linda que eu acho que existe lá é o hino da cidade, que inclusive fui eu que gravei. É um hino que foi passando de geração em geração, as pessoas aprenderam. O autor é o Henrique Beltrão, que por uma passagem por Itanhandu compôs o hino, a canção, né? E depois as pessoas assumiram como hino. Até hoje é o hino da nossa cidade e é lindo. Eu vou cantar. Deixa eu só afinar aqui. Sombras. Quem não passou no Rio Verde de noitinha não sabe como é bela Itanhandu. Tem sombras debruçadas pela estrada enluarada, tem pomba, tico-tico e tem ambu. Quem não rezou junto ao altar-mor da capelinha
É linda. É verdade. Aqui e agradeço, né? Obrigado. E depois a gente discute um pouco mais aí na hora que abrir ao debate.